Tudo indica, a gente tem elementos para afirmar que o Adélio Bispo de Oliveira foi plantado lá naquele dia. Foi plantado. Primeiro ponto, eu não posso dar tantos detalhes, primeiro porque a gente continua na apuração, e segundo porque vai ter o documentário. O Adélio, acredite, o Adélio era um bolsonarista. Você vai estar louco. Como assim? Nunca ouvi falar isso. O Adélio, nós fizemos uma análise da rede social do Adélio, e isso está no próprio processo, viu? O Adélio, até o dia 6 de julho, quando ele esteve no clube de tiro juntamente com o Carlos Bolsonaro, os dois dividiram o mesmo espaço. O Adélio estava fazendo propostas dele de criação de clubes militares para cuidar dos adolescentes, para unir as duas grandes instituições brasileiras, segundo a palavra dele, a religião, que eram os evangélicos, e os militares, que eles poderiam cuidar dos adolescentes. E não eram propostas de louca. Você diz assim, não tem lé com cré. Não, tem um discurso coerente, de direita, de extrema direita. O Adélio, ele defendia a redução da maioridade penal. E ele explicava por quê, e atacou muito o Congresso Nacional quando essa proposta foi rejeitada. Quando você faz essa análise, o Adélio diz outra coisa. Ele diz que as escolas públicas estavam induzindo as crianças a se tornarem gays. É o discurso bolsonarista, a expressão é a mesma. A mesma. Aí você diz assim, não, mas o Adélio teve filiado ao PSOL. Esteve mesmo. Como esteve o cara que o prendeu, que também é bolsonarista, que o imobilizou naquele dia. O Adélio teve essa proposta e o Adélio, na época do Mensalão, o Adélio fez uma transformação, ele foi para a extrema-direita. Então, é falso esse discurso de que o Adélio ele era um extremista de esquerda. O Adélio declara isso no depoimento dele, que ele fez o ataque porque ele tem uma ideologia diametralmente oposta ao do Bolsonaro. Só que essa ideologia diametralmente oposta só começa a se manifestar na rede social a partir do encontro dele ou na presença dele no mesmo local do Carlos Bolsonaro no clube de tiro. Ou seja, Joaquim, olha que interessante o que você está falando. Quer dizer, ele foi bolsonarista até o dia em que encontra o filho do Bolsonaro. A partir daí, pouco tempo antes da facada, ele começa a simular um discurso de esquerda, né? Um discurso esquerdista. Ele entra na página do Bolsonaro e faz comentário do tipo, quando eu te encontrar, você vai ver. Aí ele muda o discurso dele. E aí as pessoas falam, mas eu vi uma foto do Adélio com um cartaz em Florianópolis, ao lado de um cartaz dizendo renuncia a Temer. Isso era a proposta da esquerda. Mentira, essa proposta, essa manifestação foi feita depois que o Jair Bolsonaro também defendeu a renúncia do Temer. O cara que está do lado dele é extremista de direita também. E, inclusive, participou de lives depois que o Adélio foi preso, participou de lives dizendo que tinha ouvido do Adélio que ele tinha uma ligação com o Jean Willis. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é lamentável que isso não tenha sido contado antes. É lamentável, porque todo mundo comprou essa versão de que o Adélio era meio era maluco, mas que tinha essa militância de esquerda. Isto é falso. Isto é falso. Como o cara morreu. O Hugo Alexandre, que é o cara que, quando Adélio supostamente dá a facada, porque não há registro dessa facada, tá? Não há registro em fotos dessa facada, não há registro em vídeo dessa facada. Você vê de frente e não consegue olhar. Quem poderia ter esse registro é o fotógrafo que eu entrevistei, um grande fotógrafo, chama Felipe Cury. Nós vamos publicar, ele tem mais de 1.400 fotos que mostra todo o percurso do Bolsonaro e toda a ação suspeita do Adélio juntamente com os seguranças do Bolsonaro. Eles têm uma interação efetiva, essas fotos mostram. Na hora da facada, ou suposta facada, daquele ato, ele estava de frente para o episódio. Passa um policial
federal por ele e tira a atenção dele. Ele lembra disso hoje. E ele deu uma entrevista, mas ele chorou, porque ele dizia o seguinte, ele falou, aquela era a foto que eu fiquei todo o tempo para fazer, que não sabia que ia ter facada, mas num evento como um bom repórter, era aquele momento que ele queria ter registrado. Só que, primeiro, não há indicação de que tenha sido registrado. E, segundo, a atenção dele foi propositalmente tirada na hora do ataque, porque passa um policial federal, entra na frente dele e tira a atenção dele. Quando ele volta, ele falou, eu não vejo mais o Bolsonaro. Eu não vi mais. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, eu vi o Adélio na minha perna. E as pessoas estavam, ele estava ali, as pessoas estavam todos ali em torno do Adélio. Ele falou, e as pessoas não estavam, esses que eram seguranças que estavam em torno do Adélio, não estavam agredindo o Adélio, nem era uma ação. Ele foi protegido, Joaquim. Ele foi protegido porque ele era um cara do esquema. Essa é a grande realidade. Ele foi protegido. O cara sobe em cima dele e o cara leva chute no lugar do Adélio. E vão tirando o Adélio para que nada aconteça com ele. Então, eu vou dizer para vocês... Provavelmente, né, Joaquim, porque os seguranças se preocupam com os direitos humanos do Adélio, né? Até parece acreditar nisso, né? Ô, Léo, tem outra coisa. O Adélio supostamente está com uma faca, não está? Supostamente. Só que os seguranças estão protegendo o Adélio e a mão do Adélio está para baixo. Se ele tivesse com uma faca e ele estava atacando os outros. Ele não tem preocupação nenhuma com o ataque do Adélio. Eles têm preocupação com o ataque de outras pessoas no Adélio. Léo, você quer mais? Isso é um escândalo, talvez o maior escândalo da história do Brasil. Provavelmente é. Provavelmente. A maior farsa, a maior fraude da história do Brasil. Mas diga, Joaquim. Porque é o seguinte, você quer o que aconteceu? O Adélio foi condenado sem que desse depoimento em juízo, porque o advogado dele agiu como advogado do Bolsonaro o tempo inteiro. E você quer mais? Hoje, o advogado dele, que apareceu lá de vez em uma hora depois de avião, e disse, olha, eu estou representando um cliente, eu não posso dizer quem é, um patrocinador misterioso. O Adélio foi considerado inimputável, sem dar depoimento na justiça, só com um laudo produzido pela defesa do próprio Adélio. Foi para o presídio do Mato Grosso, que é presídio federal, onde ele está absolutamente controlado. Como ele foi considerado inimputável, ele precisa de um tutor, ele precisa de um representante legal, ele precisa de um curador, que é o dono da vontade do Adélio hoje. Acredite que o curador do Adélio é o advogado, que não tinha nenhuma relação anterior com ele. Não é a irmã que ele tem, não é a sobrinha com quem ele tem boas relações, não é. É o advogado. O Adélio está absolutamente blindado. Ele está isolado, blindado. Parece história de filme. Você sabe como eu resisti a fazer inicialmente essa reportagem, porque eu temia muito a teoria da conspiração e eu combato isso muito. Mas parece, quando você olha isso, mas isso é efetivo, está dando processo. O curador é o advogado. Hoje, quem faz a defesa, que ele já está condenado, é a Defensoria Pública. Então, teoricamente, o Adélio não tem defesa. E não tem mais curador. Se o Adélio dissesse assim, eu quero fazer uma delação, quem decide por ele é o curador, ele não tem mais vontade própria. E outra coisa, o Adélio, a decisão que condenou não, ele cumpre medida de segurança. E ele não está no manicômio como deveria estar. Ele está num presídio federal. Ele está no presídio federal de segurança máxima, presídio federal, está lá. Ele está absolutamente sob controle. Tudo fechado, tudo blindado. Se ele quisesse falar, agora eu vou contar a história verdadeira. Não, Adélio, você é louco, quem fala por você é o curador. Aí o advogado fala, não tem nada a ver. E pronto, ele é curador. Entendeu? Ele é dono da vontade, é como se fosse pai do Adélio. Entendeu? O Adélio não tem mais essa... ele não é atos civis, ele não tem essa capacidade mais, pelo menos assim foi a decisão. Só que ele não chegou nem a prestar depoimento para o juiz. O que aconteceu é que ali, acusação, defesa, Ministério Público, eles fecharam todo o caso e o juiz de fora. Quando você fala, por que a família Bolsonaro não recorreu da decisão, já que o Adélio era um político, um ativista político, era natural que recorresse. Por que não recorreu? Porque circunscreveram o caso onde eles tinham domínio absoluto do processo, controle absoluto da narrativa policial.
absoluta. Claro que agora tem outros detalhes que a gente está apurando, vendo até onde se vai, porque existe uma questão que é a seguinte: ele chegou com ferimento. Agora, aí é o grau elevado de perversidade. Alguém é capaz de produzir um atentado contra si próprio, uma facada, para ganhar a eleição? Claro que nós vamos ter desdobramento agora, porque se teórico, ele tinha uma doença, realmente o Bolsonaro tinha uma doença, a gente não sabe qual é. Mas teoricamente aquilo foi, isso agora eu estou falando até que não é fato. O que eu falei anteriormente do Adélio Plantado é fato. Isso eu conto, é fato. Tá? Agora, alguém produziria isso porque precisaria já saberia que faria a operação mesmo no dia seguinte, porque fez uma operação com um oncologista. Faria. Psicopatas, sociopatas fariam isso. Mentirosos, compulsivos fazem isso.